na verdade, se você perguntar por que a partir dos anos 60 esse pessoal dos grandes bancos começou a financiar tanto a esquerda, né? Os Rothschild, os Rockefeller, né? George Soros, e todo mundo está dando dinheiro para a esquerda. Por quê? Certamente porque eles perceberam várias coisas. A primeira foi o seguinte: a economia socialista não funcionava mesmo e não ia funcionar jamais. Isso já tinha sido demonstrado pelo Ludwig von Mises em 1923. Já expliquei isso aí, não preciso voltar a este assunto, né? Então eles já sabiam, a economia comunista jamais vai existir. Ela é autocontraditória, ela não pode existir. Mas o movimento comunista existe, tá certo? E este movimento comunista, uma vez que ele absorveu as ideias da Escola de Frankfurt, ele se torna eminentemente um destruidor, demolidor de todos os valores. Se você demolir todos os valores morais, culturais, religiosos, tradicionais, etc., o que sobra? O único princípio organizador da sociedade que permanece de pé é a economia. Então, a economia se torna o regulador de toda a conduta humana. E isso, para os donos da economia, é a melhor notícia que eles podem jamais ter recebido. E quem lhes deu essa notícia? A Escola de Frankfurt. Portanto, eu creio que a Escola de Frankfurt foi o maior serviço prestado ao grande capital ao longo de toda a história da sua existência. E este bando de idiotinhas de esquerda não percebe isso. Eles não têm a menor ideia, né? Quando eles saem aí com, vamos dizer, conversa abortista, gaysista, racialista, etc., eles não percebem que estão trabalhando para o grande capital. Eles estão destruindo valores culturais que antes serviam para limitar a autoridade, o poder do capital. Mas agora não tem mais nada, agora o capital faz o que quiser. Pior ainda, a história moderna é contada às criancinhas nas escolas de uma maneira tão invertida que dá até dó. Por exemplo, todo mundo deve ter lido, né, em milhares de livros, que em 1789 a burguesia derrubou a aristocracia e tomou o poder. Não é isso? E, portanto, a partir daí, você não tem mais aquela autoridade hierárquica da aristocracia, você tem, vamos dizer, o burguês concorrendo com os outros no processo capitalista. Muito bem, quando você vai ver os nomes desses burgueses, vai ver quem são os grandes banqueiros e donos do capitalismo atual, 80% deles são duques, príncipes, marqueses, etc. São os herdeiros da antiga aristocracia. Com uma diferença: antigamente a aristocracia existia como entidade legal, entidade juridicamente constituída com determinados direitos e deveres definidos em lei. Agora não tem mais, a aristocracia não está mais definida, ela não tem existência jurídica. Portanto, ela não tem obrigações, ela faz o que ela quiser. Então, quando você vê como é possível uma entidade como o Clube Bilderberg, você imagina o sujeito fazer um Clube Bilderberg no tempo da aristocracia, no tempo do Luís XIV, era absolutamente impossível, porque os aristocratas tinham deveres definidos. Mas, inclusive, não se esqueçam que a aristocracia era a classe guerreira. Então, a aristocracia não precisava trabalhar, ela vivia do imposto dos outros, mas se tivesse uma guerra, a guerra incumbria principalmente a eles. E não havia recrutamento militar obrigatório, só ia para a guerra quem queria. Portanto, ou os aristocratas que iam por obrigação, ou o povo que quisesse se juntar ao exército. Luís XIV, quando quis constituir o maior exército da Europa, na época que tinha, veja, o maior exército tinha 140 mil pessoas. Luís XIV teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir pelo amor de Deus para as pessoas se alistarem. Então, mais tarde você tem o recrutamento militar obrigatório no mundo inteiro, praticamente, né? E você tem a aristocracia que, através de entidades como o Clube Bilderberg e com o auxílio de intelectuais tipo Frankfurtiano e Michel Foucault, etc., destrói todos os valores culturais e morais e não tem mais limites à sua autoridade. Então, hoje nós estamos sob o poder de uma aristocracia autoritária, tirânica e com poderes ilimitados. Você às vezes não tem nem o direito de saber quem eles são. Quando você pergunta assim, quem é o dono de determinada firma, às vezes você investiga 20 anos e você não vai descobrir. Quer dizer, a aristocracia se tornou um poder universal e secreto, meu Deus do céu. E dizem que isso aí é a apoteose da democracia moderna. São os loucos, eles estão contando a história tudo ao contrário. Nunca houve uma entidade como esse Clube Bilderberg, nunca existiu na história humana. Podia existir sociedades secretas, mas não tinham este poder. Mas o que houve? Tudo certo?
Então, a maior parte das pessoas que estão discutindo essas coisas hoje em dia não entendem nada do que se passou, não conhece a história. A pessoa que discute ciência não conhece a história da ciência. Né? Por exemplo, nós temos outra ideia. Há muito tempo eu reparava o seguinte: quando eu trabalhava numa revista da Fundação Victor Chivita, chamada Sala de Aula, o pessoal discutia muito a distância que existe entre o ensino da ciência nas escolas e a pesquisa atual. Eles diziam que tinha um abismo entre as duas coisas. E eles queriam fazer com que as escolas acompanhassem o estado atual das pesquisas. Isso é materialmente impossível, não dá. Simplesmente, por exemplo, ao mesmo tempo eu li um livro, não me lembro o nome dele, que mostrava assim: não, você tem 40 mil trabalhos originais só em matemática, altas matemáticas anualmente. Como é que a escola secundária ou primária vai acompanhar um treco desse? Só em matemáticas, imagina o resto. Hoje é muito mais, hoje certamente são 400 mil. Né? Então, este hiato é impossível de você transpor. Mas, entre o estado atual da ciência nos centros de pesquisa e o ensino delas nas escolas, no meio delas existe um outro negócio, que é a opinião pública, que é o que se discute na mídia, na mídia cultural. E esse negócio da mídia cultural está tão afastado do estado real das pesquisas quanto o ensino na escola primária e secundária. Então, vamos dizer, as concepções gerais que nós temos da ciência moderna são um conjunto de mitos e lendas criados pela mídia, no fim das contas, por jornalistas que não têm nem cultura científica, nem vontade de obtê-la. Então, por exemplo, a ideia de que no Renascimento aparece a ciência moderna e nós nos afastamos das crendices medievais, né, que tinha astrologia, alquimia, né, geomancia, essa coisa toda, desapareceu no Renascimento porque aí aparece a ciência moderna de Galileu, Newton, etc. Exatamente o contrário. Se você acompanhar a história medieval direitinho, você vai ver coisa ali como alquimia ou astrologia tinha importância diminuta. E o Renascimento foi a época de glória da astrologia e da alquimia, por exemplo. Os grandes astrólogos que surgem são todos do Renascimento. Né? Antigamente você via astrólogos importantes vindo do Oriente, do mundo islâmico, aí sim, Al-Biruni e outros. Né? Mas no Ocidente você não vai encontrar grandes astrólogos no período medieval, mas você encontra de monte a partir do Renascimento. Inclusive a influência deles sobre os fundadores da ciência moderna é um negócio abismante. Praticamente todos eles, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eram discípulos de ocultistas. Isto quando suas teorias não têm origem ocultista. Como, por exemplo, todas as teorias do Newton, todas elas vêm de centros ocultistas, que ele simplesmente dá uma formulação mais moderna e mais matemática, mas não deixam de ser teorias alquímicas. A obra de Newton, praticamente 80%, é composta de escritos alquímicos e escritos teológicos para a fundação de uma nova religião. Ele queria fundar um novo cristianismo sem a trindade, um cristianismo da unidade absoluta, como cristianismo islamizado, por assim dizer. Hoje nós consideramos toda essa especulação uma bobagem, mas esta é a obra de Newton. Inclusive, a teoria da gravitação era um passo de argumentação dentro dessa teoria. Desligado dela significa outra coisa diferente. Ora, o pessoal moderno vai para o ginásio e aprende só a teoria da gravitação, entendeu? Isso aqui é ciência moderna, não tem nada a ver com ocultismo, etc. O ocultismo foi enterrado por Newton, quando, na verdade, o Newton era o maior dos ocultistas na época. Você vê, se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi escola de Frankfurt. LSD, escola de Frankfurt. Né? Rock pauleira, escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música, mas não, eles falam horrores dela. E ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é um horror e por isso mesmo nós vamos fazer. Né? Tem um livro de um repórter holandês que ele dá lá uma informação que eu ainda vou verificar,
Entre outras inúmeras informações úteis, o cara chama-se Robin de Ruyter. Eu não sei ler holandês, eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros. Entre outras informações que ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele diz o seguinte: os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo? Né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos. Eu tenho aqui uma coleção de letras de canções de principais conjuntos de rock americano. Todos eles têm pelo menos uma canção de celebração do Satanás. Quer dizer, é satanismo explícito. Né? Quando você vê aquele pessoal, os beatniks, né? Tem um deles que estourou a cabeça da própria mulher brincando de tiro ao alvo, botou uma... quis brincar de Não é roleta russa, aquele herói suíço que botava maçã na cabeça do filho. Guilherme Tell com uma pistola 44 Magnum, com a maçã na cabeça da mulher, estourou a cabeça da mulher. Você vê, a vida de todos esses caras é uma miséria sem fim.